Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje eu vou estar gravando a tag 5 Quotes in English, que consiste em falar de 5 citações em inglês de livros que eu tenha lido ou de discursos, músicas que de alguma forma se relacionam com a minha vida. Quem marcou nessa tag foi o Bruno, do canal Bruno McDowell. Ele dá ótimas dicas de inglês, ele é de Portugal. Nesse momento, se não me engano, ele ainda está morando na Inglaterra. E eu fiquei muito feliz com essa tag, que é muito bacana. Eu demorei um pouco a pensar em todas as citações que eu queria citar no vídeo. Inclusive, eu esperei até ler mais livros, adquirir um pouco mais de conhecimento para poder fazer um vídeo bacana. Espero que vocês gostem. A primeira citação, de acordo com o que eu pesquisei na internet, é do rei Charlemagne, que foi um rei durante a Idade Média. Ele disse o seguinte: "To have another language is to possess a second soul." O que isso significa? Que quando você aprende um outro idioma, é como se você ganhasse uma nova alma. E isso faz muito sentido, porque uma vez que você aprende a falar outro idioma, seja ele inglês, espanhol, você tem que aprender bastante sobre a cultura daquele local onde fala aquele idioma. Você vai escolher um país para você se focar mais e, querendo ou não, você precisa aprender a entender como que aquela cultura se relaciona com aquele idioma. E muitas das vezes, o vocabulário, a forma como as palavras são pronunciadas, as construções das frases são diretamente influenciadas pela cultura daquele local. Então, quando você começa a falar um outro idioma, você meio que modela a sua personalidade para se comportar da forma como as pessoas daquele idioma falam. Então, você ainda é você mesmo, você não mudou. Porém, um novo lado seu é construído, você aprende a se expressar de uma forma diferente. Então, ao mesmo tempo que você adquire uma nova alma, no fundo você está apenas arrumando uma nova forma de expressar aquilo que você pensa, aquilo que você é. Então, de fato, to have a second language is to possess a second soul. A segunda citação, que eu não tenho certeza do autor, então vou deixar como autor desconhecido, foi uma citação que eu deixei como capa do meu Facebook durante o tempo que eu estava estudando inglês com mais, digamos, empenho, quando eu estava me preparando para o intercâmbio, que diz o seguinte: "Some people dream of success, others make it happen." Ou seja, algumas pessoas sonham com sucesso e outras fazem isso acontecer. Isso é bem estilo frase de autoajuda, mas naquele momento fez muito sentido para mim, porque eu percebia que eu tinha muitos planos, eu queria falar inglês, eu queria viajar, só que eu não estava agindo de acordo com isso. Então eu percebi que não adiantava apenas ter aquele sonho, não adiantava apenas ter aquele projeto, mas eu precisava tomar atitudes que condizessem com isso. E eu creio que isso é uma coisa que acontece muitas vezes na nossa vida. A gente tem um projeto, a gente tem um sonho, a gente, sei lá, quer fazer uma faculdade, quer viajar, só que a gente não toma nenhuma atitude em direção àquilo. A gente apenas fica sonhando, sonhando, sonhando e esquece que isso depende basicamente do nosso esforço e do apoio de outras pessoas. A próxima frase, que é um pouco grande, eu vou inclusive colar aqui no meu celular, é uma frase especial em dois sentidos. Primeiro pelo seu significado e segundo pelo contexto. O contexto no qual eu encontrei essa frase foi quando eu viajei para Chicago pela última vez. Isso eu já estava próximo de voltar para o Brasil. E eu visitei um zoológico gratuito que tem na cidade, que até então eu não sabia da existência. Um zoológico bem legal, aberto. E nesse zoológico, após visitar uma determinada área, eu me deparei com essa frase na parede, que eu achei incrível. E que na época eu já estava pensando nesse vídeo, eu falei, eu vou falar essa frase no vídeo. E a frase é o seguinte: "Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has." Essa frase, pelo que eu pesquisei, é de Margaret Mead. O que essa frase está dizendo? Que você nunca deve duvidar que um pequeno grupo de cidadãos comprometidos pode mudar o mundo. Que, na verdade, isso é a única coisa que mudou o mundo até hoje. Então, se a gente pegar exemplos como Martin Luther King, até que no Brasil o movimento de Direto a Já e uma série de movimentos sociais pelo mundo, uma série de mudanças que a gente tem ao longo da história, parte de uma mobilização popular ou de um líder que mobiliza as pessoas. Então, no contexto de Brasil, principalmente, é muito importante a gente refletir sobre isso, porque as mudanças, as maiores mudanças, as mais significativas, não partem dos governantes, não partem daqueles que detêm o poder, e sim da população que mostra sua vontade, que impõe a sua vontade, como uma democracia deveria ser. Então, eu vejo que no contexto de Brasil, isso é extremamente insightful, isso é extremamente inspirador, no sentido de que a gente, como cultura, não reconhece o nosso poder. A gente é formado por pessoas de diversos pensamentos, pessoas de diversas experiências, e se a gente se juntasse mais, ao invés de ficar buscando divisões políticas, divisões ideológicas, em prol de um bem comum, a gente já teria evoluído muito mais como sociedade. Independente de sermos um país
em desenvolvimento, independente das nossas dificuldades. Se o nosso povo se juntasse mais, se o nosso povo tomasse mais consciência do seu poder de cidadãos, a gente já teria causado mudanças muito mais significativas no Brasil. A próxima citação eu li recente no livro 1984, que é um clássico do século passado. É uma leitura obrigatória, eu diria, para a nossa geração. E essa citação, quando eu li, eu me identifiquei profundamente com ela. Eu achei muito bacana. Eu vou ler agora. The best books he perceived are those that tell you what you know already. Ou seja, os melhores livros são aqueles que te dizem o que você já sabe. Ou seja, no dia a dia, eu percebo que toda vez que uma informação chega e que rola aquela identificação muito forte, ou que você diz, nossa, isso é tão óbvio. Isso é porque, geralmente, são coisas que a gente já sabia de certa forma, mas que a gente nunca parou para refletir a respeito. É quando rola aquele insight, é quando a ficha cai, né, como a gente diz aqui. Porque muitas vezes a gente fica buscando solução para alguns problemas ou buscando respostas para certas situações que a gente já tem uma resposta para aquilo, a gente já tem uma solução para aquilo. Só que quando alguém coloca aquilo em perspectiva, seja na leitura de um livro, como foi no caso dessa citação de 1974, seja assistindo um vídeo no YouTube, seja fazendo qualquer outra coisa, a gente consegue refletir sobre aquilo de uma forma mais clara e perceber que a resposta estava ali o tempo todo. Aquele conhecimento estava ali o tempo todo. Só a gente que não tinha percebido ainda. E eu achei essa citação muito bacana. Minha última citação é uma das que eu mais gosto, que eu já carrego comigo há um bom tempo na minha vida, que diz o seguinte: Out in the open, wisdom calls aloud. She raises her voice in the public square. Ou seja, no meio do povo, no meio da praça, a sabedoria está clamando, está chamando a atenção das pessoas. Essa citação se encontra no livro de Provérbios da Bíblia, capítulo 1, versículo 20, que basicamente é um capítulo que personifica a sabedoria. E nessa parte aqui, ele diz que a sabedoria está na praça pública, ela está no meio das pessoas gritando, chamando por atenção, só que não tem ninguém que responda. E o que eu vejo isso no nosso contexto hoje? A gente, que é uma geração que está crescendo com a internet, a gente tem acesso ao conhecimento como jamais se teve na história da humanidade. Então a gente tem todo o conhecimento a 2 cliques, ou a 2 toques, ou a 2 comandos de voz, a gente tem acesso ao que a gente quer saber, a gente tem acesso a conteúdos de qualidade, se saber procurar, é claro. A gente tem, mais acesso à educação, a gente tem mais universidades. Só que ainda assim as pessoas gastam muito mais tempo com entretenimento, muito mais tempo com outras coisas que não são erradas, não são problema nenhum, mas que é uma relação desproporcional. Se a gente investisse um pouco mais de tempo, talvez, na leitura ou nos estudos, tirando, 10%, 20% que a gente passa assistindo o YouTube ou fazendo outras atividades de entretenimento, creio que a gente já teria evoluído muito mais como sociedade, a gente já teria superado muito mais os preconceitos que a gente ainda tem, a corrupção, que também, de certa forma, é fruto da ignorância, uma série de problemas que a gente tem no Brasil que são consequência direta da nossa falta de conhecimento. E ainda assim, nós vivemos nesse paradoxo, em que há uma grande disponibilidade de conhecimento, é como se de fato o conhecimento estivesse gritando no meio da praça. Só que não há pessoas suficientes para poder dar ouvidos a isso. Então, é uma parada que eu realmente me pego pensando às vezes e eu tento me motivar mais a estudar, a ler as coisas quando eu penso nessa metáfora que está no livro de Provérbios. Então as minhas 5 quotes foram essas, eu gostei bastante. Deixem nos comentários qual foi a sua favorita e também deixe alguma outra citação que você goste bastante em inglês. E eu quero marcar para esse vídeo o canal do Luiz Hendricks. Ele gosta bastante de inglês, eu sei que ele gosta bastante de ler também, então eu quero saber quais são as 5 quotes que são importantes ou que são especiais para você, Luiz. E pessoal, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook. Lá vocês podem deixar sugestões para outros vídeos, podem acompanhar os bastidores também. Eu também queria falar sobre o meu canal em inglês, que eu citei no meu último vídeo há 2 meses atrás e que eu já postei alguns vídeos lá. É um canal que eu fiz para continuar praticando meu inglês falado, não é um canal muito voltado em ter inscritos, nem nada do tipo, nem muito em edição. É um canal bem mais amador do que esse ainda, em que eu simplesmente falo para a câmera em inglês, que é uma das formas que eu estou tendo de manter a minha fluência, de tentar manter a minha fluência aqui no Brasil. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. E é isso aí, vejo vocês até a semana que vem. Bye!